Então, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa revisão de sociologia. Eu só vou frisar aqui, primeiro ano do ensino médio, que praticamente, ou quase 100%, eu estou dando a prova para vocês, tá? Ou seja, tanto geografia quanto sociologia, como eu já havia dito, não vou dificultar. Eu quero mesmo direcionar vocês para o acerto, como eu já falei, e não ficar meio que perdido, o que vai cair, o que Léo vai cobrar, o que vai falar e depois não está na prova, tá? Então vamos ser objetivos, vamos direcionar mesmo e ficar pelo menos alguma porcentagem na ideia de vocês, na mente de vocês, tanto das duas disciplinas, aí eu como professor já estou no lucro, beleza? Então, aí, esse primeiro slide, como eu já havia dito, já foi explicado, só vou pincelar para o nosso raciocínio caminhar junto, beleza? Então, uma das primeiras questões que cai na prova de vocês é falando sobre essa ideia do homem moderno, tá? Quando ele fala do Homo sapiens, da ideia do homem moderno, somos nós. Nós, no qual vivemos em grupos, digamos assim, em grupos, em equipe, em aglomeração, e digamos que são uma sociedade. E essa característica que vocês vão ter que marcar na hora, qual a característica, qual a perspectiva, qual é a característica essencial para uma sociedade viver, ou a população viver em sociedade? Sociabilidade. A sociabilidade vem do termo de sociedade. Então, é uma característica primordial, primeiro ano, para a sociedade viver aglomerado, junto, em sociedade. Beleza? Beleza. Os seres humanos, eles vivem em sociedade. Os seres humanos, eles vivem em sociedade, já falamos na questão anterior. E qual o nome que se dá para todas essas relações, essas transações, essas comercializações, esses meios de comunicações? Léo, o nome é relações sociais. Então, a opção relações sociais é todo esse termo que nós utilizamos. Nós estamos vivendo em sociedade, embora distante, embora à distância, mas temos essas relações sociais através dos meios de comunicações. Estamos agora ao vivo, meio que controlado pelo relógio, né? E vivendo as nossas relações sociais, mesmo porque semana que vem vocês vão ser cobrados não só por geografia e sociologia, pelas demais disciplinas. Então, bora lá. A sociologia, primeiro ano, ela vai estudar alguns métodos, beleza? Beleza, Léo. Então, para estudar a fundo a sociologia, primeiro ano, ela não surgiu ontem. A mesma coisa acontece com as demais disciplinas, entendeu? Então, com o passar do tempo, vários estudiosos, vários pesquisadores aderiram o quê? Uma investigação científica. Léo, eu não sei o que é uma investigação científica. Moçada, a investigação científica é quando um grande estudioso, um grande pesquisador, ou até mesmo um cientista, ele vai levantar várias teses, vários estudos bem aprofundados e vai editar como objetividade, um objeto de estudo. E esse objeto de estudo, no final, ele teve uma finalidade. Ou seja, o método da sociologia para estudar os seres humanos, para estudar o comportamento humano, para estudar a religião, a cultura, comportamento, dá-se o nome de investigação científica. Exemplo que eu pegasse os alunos do primeiro ano A e B, galera, vamos agora para uma tribo indígena. Vamos passar um ano dentro dessa tribo. Vocês acham que nós iríamos ver a nossa cultura, a nossa realidade? Não. Durante esse um ano, nós iríamos viver a realidade dos indígenas, entendeu? A cultura, a forma de magia deles, a comida, a alimentação, os rituais, iniciação, e iríamos fazer levantamento de vários itens. E todo esse levantamento, que no qual nós iríamos fazer esse levantamento, dá-se o nome de uma investigação científica. Beleza? Beleza. Então, olha só, a sociologia, como outras demais disciplinas, está relacionada com as ciências sociais. Então, essas ciências sociais é como fosse uma ramificação, uma divisão, uma regionalização
dentro da sociologia, ok? Ok. Então, foi regionalizada, foi dividida em 4 disciplinas. Quais as 4 disciplinas que vocês vão ter que marcar na hora da prova? Léo, sociologia, antropologia, economia e ciência política. Ok? Ok. Então, essas 4 disciplinas, primeiro, são de suma importância para o conhecimento de um cidadão. Acredito que falei, só vou retornar a repetir. Quando vocês estiverem na universidade, na faculdade, vocês vão pegar essas disciplinas. Algumas disciplinas dessas são como pré-requisito. Entrou na faculdade, na universidade, já pega, exemplo, antropologia. Antropologia cultural, pega economia, pega ciências políticas. Às vezes pode trocar até um pouquinho do nome, entendeu? Devido a uma faculdade ou outra, mas a linha de raciocínio é a mesma. Aí vai cair uma questão na prova, aliás, 2, sobre essa divisão. Olha só, então as 4 disciplinas é a sociologia, antropologia, economia e ciências políticas, ok? Ok. Então, dentre as ciências sociais que eu acabei de citar, a ciência que ocupam um lugar específico de a ideia de poder. O Léo já falou a ideia de poder e falou também a palavra governo. Então, não tem como vocês escolherem uma outra opção a não ser o quê? Ciências políticas. Então, a ciência política, essa ramificação dentro dessas 4 disciplinas, que vai estudar o foco maior no que diz respeito ao poder e essa caracterização de governo. Ok? Ok. Outra questão, dentro das ciências sociais, qual que ocupa específico em relação de produção, circulação, distribuição e consumo? Oxe, o Léo falou de consumo, o Léo falou de produção. Se falou de produção e falou de consumo, então não tem como não marcar essa opção, a não ser a economia. A economia está aí, entra e sai, mercadorias, serviços, pessoas, e principalmente pessoas, bens de consumo, comer, beber e usar. Quem é o foco? Vocês. Vocês são o foco. Léo, por que nós somos o foco? Vocês são o foco porque vocês são adolescentes. E os adolescentes, eles são meio que manipulados pela mídia. Beleza? Isso nós já falamos. Outra questão, mamão com açúcar, primeiro ano. A sociologia, durante esse tempo todo, que não foi ontem, como eu falei para vocês, passou a ter uma grande importância a partir de 2 eventos históricos. Primeiro ano, quais são os 2 eventos históricos que a sociologia passou durante essa revolução, durante essa transformação? Léo, já sei. Qual? Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Se tiver outras coisas lá, você já pode desconsiderar. Porque essas 2 opções, primeiro ano, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Revolução Industrial vocês estudaram muito em geografia, e a Revolução Francesa vocês estudaram maciçamente em história, entendeu? Então, esses dois fatos, esses dois surgimentos dentro da história, dentro da geografia, dentro desse tempo todo, foi decisivo para transformar uma sociedade extremamente capitalista. Ok? Ok. Bora. Olha só, pessoas. Consequências diretas da Revolução Industrial. Então, você já sabe, estão careca de saber a noção sobre essa ideia, essa ideologia de Revolução Industrial. Até então era artesanal, houve a introdução da máquina, da tecnologia, da indústria, e aí por diante, ok? Sim. Só que, o que acontecia? Durante a primeira Revolução Industrial, precisamente no final do século XVII, no início do século XVIII, o que acarretava? As péssimas condições de trabalho. Isso todo mundo já sabe. Se a gente fosse levar ao pé da letra, existem péssimas condições de trabalho até hoje em algumas regiões e alguns locais. Imagine naquele momento, quando foi introduzido esse esquema de revolução. Então, qual fato, qual característica que acarretou na população trabalhadora? Léo, eu já sei. O que aconteceu, crianças? Léo, a eclosão dos movimentos de protesto. O que é um movimento de protesto? Vamos protestar, vamos reivindicar.
Vamos reivindicar o quê? Vamos reivindicar carga horária, vamos reivindicar, principalmente carga horária, primeiro, naquela época. Vamos reivindicar carga horária, vamos reivindicar as leis de trabalho, vamos reivindicar férias, 13º, todas essas questões de leis trabalhistas. Então, foi um primeiro passo, primeiro ano, para essa galera que estava trabalhando naquele momento, protestar e organizar uma classe trabalhadora. Entenderam? Sim. Ou seja, é a melhor opção para vocês marcarem quando a questão falar sobre essas péssimas condições de trabalho. Karl Marx foi importantíssimo, beleza? Foi importantíssimo cientista. Olha só, cientista social. Léo, por quê? Porque ele fez todo esse estudo, todo um processo, toda uma análise. Ele não foi assim que falou do nada. Toda a caracterização de uma pessoa para se tornar um cientista, tá? Tem todo um levantamento de estudo, uma tese. É tudo documentado primeiro ano. Então, ele foi um importante cientista, ele foi um historiador, ele foi economista. Desculpa. Suas obras eram voltadas em defesa dos trabalhadores. Rapidão, que tem gente entrando. E a sua principal proposta era o quê, Léo? Olha só o que vocês vão ter que marcar. Léo, a principal proposta de Karl Marx foi a reforma do capitalismo, ok? Que oferecia uma melhor qualidade de vida aos trabalhadores. Se na tese dele, se nos estudos dele, ele defendia a classe trabalhadora, então a sua proposta estava vinculada no sistema capitalista com a qualidade de vida dos trabalhadores. Ok? Ok. Aí o Léo fala aquela seguinte frase ou aquela seguinte reflexão. Ainda não está no momento de vocês, mas vocês vão chegar lá. Ok? Alguns até pode solicitar. Vocês têm que trabalhar, o pai, a mãe, o tio, tem que trabalhar para viver, não trabalhar para morrer. Então, vamos usufruir. Vamos usufruir do nosso momento, esse momento de quarentena, vocês têm que usufruir, os pais, os tios, os avós, têm que usufruir o momento. Não pode ficar o quê? Meio que louco, meio que perdido no tempo, ok? Porque esse sistema capitalista, ele já é selvagem, ele já é complicado. Ainda mais com a quarentena, tá? Aí complica um pouco mais. A sociologia, ela nasceu no século XIX, tá? É esse período aí que vocês vão ter que marcar. Marcar o quê? É óbvio, pessoal. Ele casa muito um pouco com a geografia e com a história. Olha só, a sociologia, ela nasce no século XIX, beleza? Beleza. Tinha como objetivo, primeiro ano, constituir uma resposta intelectual para esses problemas sociais. Os problemas sociais é principalmente a questão anterior, quando nós falamos sobre essa classe trabalhadora, ok? Sobre Karl Marx e etc. Então, a melhor opção para vocês marcarem sobre quando a sociologia nasce e para tentar resolver esses problemas sociais está ocasionado pelo momento histórico da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela foi ocasionada, ela foi marcada por vários intelectuais como uma caracterização de problema social. Por quê, Léo? Ocorreu muito pessoas, a questão da desigualdade social, tá? Alguns ficaram mais ricos e outros ficaram mais pobres e ficou mais nitidamente. Porque no que casa o primeiro ano? As revoluções, Guerra Fria as revoluções, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, tá? Elas vão casando nesse momento. E às vezes a gente fala uma coisa para mim sendo que é a mesma coisa, mas é tudo que vai batendo na mesma tecla. Foi mal. Falamos da Revolução, então automaticamente ele vai falar da Revolução Francesa. É só vocês lembrar da questão anterior que vocês já marcaram. A Revolução Francesa, ela concorreu para a cessão da burguesia ao poder. O que serviu para dar maior visibilidade? O que deu maior visibilidade, caracterização dentro daquele período da Revolução Francesa? Léo, já sei. O quê? Os problemas e os conflitos sociais. Está vendo que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, elas vão falando a mesma língua? Sim, os problemas, galera. Os conflitos sociais. Eles reivindicavam, principalmente quem? A classe trabalhadora. Ok? Ok. Então, bora. Sabemos que a antropologia,
É um dos campos de estudo das ciências sociais. Falamos lá no início, não falamos? Falamos, Léo. Aquelas 4 divisões ou as 4 regionalizações. Beleza? Beleza. Eu falei para vocês, se eu levasse vocês para uma tribo indígena, a gente ia ver toda a caracterização de cultura, ritos e etc. Então, olha só, o que vocês vão ter que marcar. Sabemos que a antropologia é um campo de estudo das ciências sociais, ok? Sim. Primeiro ano. Qual é o objetivo de estudar antropologia? Léo, já sei o quê? A antropologia ela estuda os tipos de organização familiar, religiões, magia, ritos, iniciação dos jovens e casamento e etc. Vocês estão vendo a pegada da sociologia, que é uma caracterização bem mais cultural, bem mais local. Não é uma coisa regional ou global. Ela é mais local. Cada um vai ter o seu segmento. E cada um tem o seu direito de respeitar o outro. Ok? Ok. Bora. A Revolução Industrial, tá vendo que a gente fala muito de Revolução Industrial? Eu acredito que todo mundo vai acertar na hora da prova, porque isso aqui é a prova de vocês. A Revolução Industrial foi responsável por intensas mudanças que ocasionaram o surgimento de novos grupos sociais, que eles eram antagônicos, entendeu? Quem eram esses grupos sociais? Se a gente está falando de Revolução Industrial, pessoal, se a gente está falando de indústria, ou seja, então não tem uma outra opção a vocês não marcar Léo burguesia e proletariado. A gente já vem falando em outras questões sobre essas diretrizes, essas caracterizações no que se diz respeito à indústria e quem é a burguesia e quem é o proletariado. Então, quem eram esses grupos sociais era a burguesia e o proletariado. Outra questão sobre essa divisão das ciências sociais, falamos já umas 4 questões, ou 5, sei, por aí, sobre essa questão de divisão das ciências sociais. A divisão das ciências sociais eram em diversas áreas do conhecimento, tem como objetivo. Qual é o objetivo, primeiro ano, dessa divisão? Por que a gente vai dividir? Para que dividir as ciências sociais? Em antropologia, em economia, em sociologia? Para que dividir? Léo, já sei, para facilitar a sistematização. Vocês estão tendo uma ideia, quando vocês estão lá no 6º ano, vocês vão ter que estudar as regiões do Brasil. Aí, estuda um capítulo uma região, estuda outro capítulo outra região. Está vendo a ideia? Léo, por quê? Porque é mais fácil, galerinha. É mais fácil vocês estudarem por etapa e ter maior conhecimento dos estudos do que estudar o Brasil no montante como um todo. Então, o que é feito? Vamos fazer a sistematização. Vamos dividir para ter um maior conhecimento e uma pesquisa mais aprofundada. Então, a opção que vocês vão ter que marcar na hora que o autor pedir essa divisão, qual o objetivo dessa divisão das ciências sociais? Não só das ciências, pessoas. Qualquer conhecimento que vai dividir é para ter um estudo mais profundo dentro dessas pesquisas, ok? As relações sociais são essenciais para a formação de uma sociedade. Como são essas? O que são? Olha só que ele está voltando lá quase no início da prova de vocês, das relações sociais. Como são essas relações sociais? Léo, as relações sociais, elas são dinâmicas e transformam com as mudanças na sociedade. Quando o autor fala que as relações sociais são dinâmicas, as relações sociais somos nós. Somos nós, seres humanos, modernos, que vivemos em sociedade, sociabilidade, contando com essas relações sociais. E eu citei para vocês no início que nós estamos fazendo essas relações sociais. Como? À distância. Mas nós estamos fazendo, entendeu? Podemos fazer à distância, usando a tecnologia, podemos fazer no contato pessoal, que é em sala de aula, a mesma coisa que vocês fazem na casa de vocês, com os amigos de vocês, com a família de vocês, tá? Mais distante ou mais próxima, na rua de vocês, com o vizinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Primeiro ano, qual é a visão sociológica sobre esse isolamento social? Eles estão vivendo um isolamento social. E ele vem falando dessa questão de sociabilidade. O isolamento social, ele vai prejudicar a sociabilidade do indivíduo. Ué, mas vai prejudicar?
Graças a Deus que nós não nos prejudicamos. Mas se vocês fazerem um levantamento, primeiro ano, uma questão Brasil, até mesmo uma questão mundo, quantas pessoas, milhares de pessoas, foram ao psiquiatra, estão tomando remédio controlado, não conseguem viver o luto. O luto, acho que ele é um dos principais que vai acarretar dentro desse isolamento. Porque até então, já falamos isso em outros momentos, nós tínhamos, digamos assim, uma vida normal. E de uma hora para outra todo mundo foi engateando e veio como é que seria encaixado e como ia lidar a nossa rotina. E outras pessoas foram pegas pela doença, pelo vírus, e outras pessoas não conseguem viver o luto. Então, esse isolamento, ele prejudicou essa questão de sociabilidade, do toque, do olhar, do abraço. Ok? Tá terminando. Com os primeiros seres humanos conseguiram sobreviver nas difíceis condições do mundo. Os primeiros seres humanos, Léo, os primeiros seres humanos, eles conseguiram sobreviver devido à formação desses grupos. Olha só, pessoas, pode ser um grupo indígena, pode ser um grupo de esquimós, que vive no continente gelado, lá nas geleiras. Pode ser um nômade que vive no deserto, mas ele vai ter um pequeno aglomerado de pessoas juntos, seguindo eles. Tá? Então, por isso que os estudiosos falam que eles conseguiram sobreviver devido a essa questão de sociabilidade, de solidariedade um com o outro. Tá? Qual o objeto de estudo das ciências sociais? Léo, o objeto de estudo das ciências sociais são suas relações sociais. As suas relações sociais é o convívio um com o outro, dia a dia, todo esse convívio que nos traz, ou no isolamento, ou fora do isolamento. A comunicabilidade. Estamos comunicando, né? Temos que reinventar. Vocês não, que vocês adolescentes sabem lidar demais com a tecnologia. Eu conheço 5 professores de outras escolas que pediram demissão por não dar conta de mexer com a tecnologia. E comigo eu, Léo, foi um pouco difícil, porque eu nunca gostei desse negócio de tecnologia. Assim, não é que eu não gostei, não era muito a minha realidade. Pegava o telefone para ligar, para ver alguma coisa, mas não uma ferramenta de trabalho, entendeu? Então, dentro dessa meio de comunicação humana, é essencial para a existência de sociedade. O Covid ele veio para mostrar que os meios de comunicação está sendo ainda a principal ferramenta. Tá? Atualmente nós temos diferentes formas de comunicação, como a internet, o telefone, mas mesmo com essa inovação principal, o meio de comunicação mais perfeito é a linguagem. É a linguagem. Porque em sala de aula, quando eu estou vendo vocês, como vocês estão vendo a pessoa como professor, tem uma linguagem, tem como quebrar nossa rotina, tem como, às vezes, até fugir e conversar outras coisas mais pessoais. Então, a tecnologia é boa, mas o pessoal, o contato, é melhor ainda. É praticamente inevitável que o ser humano ele viva. É praticamente inevitável que o ser humano vive em sociedade. A partir dessa afirmativa, podemos concluir que o ser humano é um ser social. Ele tem a necessidade de viver em sociedade, sociabilidade. Tá? E foi